Olá, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a minha primeira vez, a minha primeira experiência usando o serviço de saúde pública aqui de Portugal e que me resultou neste maravilhoso curativo na minha cara. Eu vou explicar tudo o que aconteceu para vocês, como que isso aconteceu e como que foi todo o meu atendimento. Se essa é a sua primeira vez nesse canal, eu sou a Tainá, o T do T mais M, e aqui, depois de muitas andanças aí pelo mundo, que tem vários vídeos aqui que você pode assistir, nós agora vivemos em Portugal e compartilhamos um pouco da nossa vida, da nossa rotina e das coisas que acontecem aqui desde que nós chegamos com os dois gatinhos. Vivemos aqui. Então, se você gosta desse tipo de assunto, viagem, vida fora, já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui, que eu sei que você vai gostar do conteúdo desse vídeo. Então, bora lá que tem muita coisa para contar para vocês. Para começar essa história toda, essa saga, eu vou explicar para vocês tudo desde o começo. Para morar aqui em Portugal, seja você português ou estrangeiro, você precisa de 3 documentos básicos. O primeiro é o NIF, que é o número fiscal, que é basicamente o CPF do Brasil. O segundo é o NIS, que é o da Segurança Social, que é equivalente ao INSS do Brasil. E o terceiro é o utente, que seria o número do SUS, fazendo aí só um comparativo. Claro que eles não são exatamente iguais, não têm a mesma função, mas só para vocês entenderem assim qual é o papel de cada um. Um é fiscal, um é segurança social e o outro é saúde. Para você ser atendido aqui na saúde pública do país, como brasileiro, ou você tem esse número de utente, que aí é quem já tem residência, ou quem tem cidadania portuguesa, ou quem já reside aqui, enfim, tem esse número de utente. Ou tem um acordo entre os países Brasil e Portugal, que tem um documento que você emite no Brasil que chama PB4, e esse documento é aceito na saúde pública aqui. Antes de nós mudarmos, eu solicitei o PB4. O Marcelo, como já tem cidadania portuguesa, ele já tinha o número de utente, ele não precisava, porém eu, como esposa dele, por chegar aqui e precisar pedir o meu título de residência pelo casamento, eu ainda não tinha um utente. Eu chegaria como brasileira e usaria esse PB4. O que acontece é que normalmente o PB4 sai rápido. Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi a data que a gente mudou, que o meu PB4 demorou muito. Para vocês terem ideia, eu fiz a solicitação no mês 8 do ano passado, eu só recebi a análise no mês 10 e só recebi o resultado no mês 12. Nesse meio tempo, a gente já tinha mudado, já estava aqui em Portugal e o meu PB4 não chegava. Quando nós chegamos, nós morávamos lá na Lourinhã. Eu tirei o NIF, tirei o NIS, com o NIS eu tirei o utente no Centro de Saúde da Lourinhã. Eu levei esses documentos, fizeram o meu número de utente. E como o meu PB4 não chegava, como eu estava em posse do número de utente, eu entendi que estava tudo bem. Não teria problema nenhum, que eu estava já documentada com os 3 documentos principais que precisa para morar aqui. Nós passamos 3 meses na Lourinhã com um apartamento alugado, tem tudo isso documentado aqui no canal, vários vídeos para vocês verem, tour do apartamento, como foi a nossa mudança, tem tudo isso aqui. E após 3 meses morando lá, nós mudamos para Ericeira, que foi onde a gente conseguiu o nosso arrendamento de longo prazo, que era onde a gente realmente queria morar. Uma coisa que acontece aqui em Portugal, que é muito curiosa e isso é muito diferente do Brasil, o governo sabe aonde você mora. Então, quando você muda de casa, você precisa comunicar a esses 3 serviços que eu comentei lá atrás, que você mudou de casa. O Marcelo, como cidadão português, ele vai lá, ele tem um cartão cidadão dele, faz a alteração da morada, já tem um chip e essa alteração da morada é distribuída para todos esses 3 sistemas. No meu caso, por ainda não ter, o meu registro ainda está constando como na Lourinhã, porque eu ainda não tenho o título de residência para fazer a alteração da morada para cá, apesar de no contrato do nosso arrendamento ter o meu nome, o meu NIF também, e eu constar como moradora da Ericeira. Deu pra entender? Porque o que acontece? Aqui é tudo muito bem dividido, assim. Se você vai matricular o filho na escola, ele vai ser próximo da sua morada. Se você vai ser atendido no hospital, ele vai ser próximo da sua morada.
Então, o governo tem essa divisão muito bem estabelecida. Tipo, não é igual no Brasil. Você pode mandar a sua carteira de habilitação por um endereço e o SUS ser no outro. Tipo, não tem esse controle como tem aqui. Aí o que aconteceu? A gente mudou para Ericeira, porém o meu número de utente e o meu número fiscal continuam sendo lá na Lourinhã. Eu ainda não fiz essa alteração. Até então eu não sabia disso, eu não sabia que tinha essa questão. Uma outra questão da saúde aqui em Portugal é que eles têm uma coisa chamada médico da família, que é uma pessoa que meio que tem todo o seu histórico familiar, tudo que acontece com você, você vai nesse médico da família e ele te encaminha para as especialidades, assim, sei lá, é como se fosse o clínico geral do Brasil, mas meio que ele tem o seu histórico todo, ele realmente vai ser responsável pela sua saúde. Existe médico da família também no Brasil, para ser bem sincero, eu não sei muito bem como funciona, eu sei que tem. Eu acredito que deve funcionar da mesma forma, é uma coisa que tem em vários países, assim, que para tratar desse histórico de tudo que acontece com você não ficar pulando de médico em médico. Enfim, há umas 2 semanas atrás, sabendo dessa questão de médico de família, eu fui no centro de saúde aqui da onde eu moro, de Ericeira, para ver se eu conseguia já ter o meu próprio médico de saúde. Eu vou fazer 40 anos, daqui a pouco já está na época de renovar os meus exames ginecológicos e não sei o que, e queria fazer todo esse trâmite. E foi então que eu descobri que, na verdade, o tal do número do utente que eu tinha feito lá na Lourinhã, que até então tinha me falado que estava tudo bem, não é um número definitivo. Ele é como se fosse um pré-cadastro. Ele só estaria realmente válido a partir do momento em que meu título de residência pelo casamento saísse, ou a minha cidadania pelo casamento saísse. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo tipo há 2 semanas atrás. E aí, questionando a pessoa do centro de saúde para eu ser atendida lá gratuitamente, ou eu teria que ter o PB4, que é esse convênio que tem do Brasil com Portugal, ou eu poderia ir na junta da freguesia, que é como se fosse a subprefeitura daqui, pegar uma declaração, um atestado de morada de que realmente agora eu moro aqui, não moro mais na Lourinhã, e com esse atestado de morada ir até o centro de saúde e ver se eu conseguia passar pelo médico. Eu perguntei se eu poderia pagar pelo atendimento, e eu poderia. Mas ainda assim, pagando pelo atendimento, eu precisaria dessa declaração da junta da freguesia para dizer que, olha, eu posso ser atendida aqui, mesmo eu não tendo número de utente, eu posso pagar, mas eu vou ser atendida porque eu resido aqui. Isso foi umas 2 semanas antes desse fatídico acontecimento, sabe aquelas coisas de, beleza, uma hora eu vou ver, não é nada urgente, não sei o que lá. Eis que passou e o derradeiro dia chegou, que eu precisei ser atendida de emergência. Quem acompanha a gente lá na outra rede sabe que praticamente todos os dias a gente passeia na rua com os nossos gatos. Nossos gatos sim passeiam de coleira. Isso é uma coisa que a gente já faz há muitos anos, já passeava com eles em São Paulo, eles estão habituados. A gente até tem um vídeo que foi postado aqui um shorts, na verdade, levando eles na praia, mostrando como foi a nossa primeira experiência com eles na praia aqui em Portugal. E eu tô falando meio troncha, que minha boca já tá meio inchada, cada vez que eu ralo eu sinto repuxando. Então era um hábito que eles já tinham e que a gente continuou com eles aqui, desde que a gente mudou para Ericeira, a gente tem passeado com eles. A gente mora numa rua bem tranquila, que não tem muita movimentação de carro nem nada, e eles são super de boa para passear. Aproveitando, se você seguisse a gente lá na outra rede, você já saberia disso, então aproveita e segue a gente aqui, que eu posto stories todos os dias, e você pode ver gatos passeando de coleira, que eles são bem fofos. Só para vocês entenderem um pouco, a gente tem 2 gatos. O Paçoca é o branquinho. Ele é bem assustado com pessoas, mas com outros animais ele é mais de boa. E o Petro é o oposto. O Petro é o nosso gato mais enérgico. A gente fala até que ele é meio que um labrador, porque ele não tem problema nenhum com pessoa. Ele vai em cima, ele cheira. Quando vem gente aqui em casa, o Paçoca se esconde e o Petro, fica querendo saber o que tá acontecendo. Mas já com outros animais, ele
tem probleminha, principalmente com o cachorro. E isso é desde sempre, desde que a gente passeava com ele em São Paulo. A gente tava passeando, que ele via cachorro na rua, assim, ele fica inteiro arrepiado, assim, oriçado, sabe? O gato fica, tipo, curvado com medo. Mas a gente nunca teve problema com isso, porque a gente pega ele, mostra pra ele que tá tudo bem. Às vezes, quando é possível, quando tem um murinho, a gente coloca ele em cima do murinho, porque ele fica olhando o cachorro de cima, ele se sente seguro e isso passa. Nunca tinha acontecido absolutamente nada. E a gente também nunca imaginou que fosse acontecer. Estávamos passeando tranquilamente com eles aqui, como fazemos todos os dias. É isso que a gente viu ao longe, uma pessoa passeando com 2 cachorros. Só que a gente não se deu conta de que os cachorros estavam sem coleira. Eles estavam passeando solto. E a gente passeando com eles numa escada de costas, quando eis que de repente, o que acontece? O cachorro já estava em cima de mim. O cachorro não veio atacar, muito pelo contrário, ele veio bem de boa, ele estava super curioso. Só que o cachorro era alto, ele era bem grande. Eu sou baixinha, eu tenho 1,58 m, então o cachorro ele era grande, ele batia tipo na altura do meu quadril, assim. E sabe aquela movimentação louca de que, meu Deus, o que tá acontecendo? Na hora que eu vi o cachorro, eu já peguei o Petrô no colo pra tirar ele dali, só que eu não conseguia me mexer muito bem, porque aí tinham 2 cachorros, um na minha frente e o outro do lado, e o Petrô extremamente nervoso, e nesse fuzuê todo, cachorro tentando cheirar o gato tentando fugir do cachorro, o dono do cachorro gritando atrás, a mulher só gritava: calma que ela é boazinha, calma que ela é boazinha. Ela não tinha se dado conta de que, na verdade, eram 2 gatos que estavam ali, que os gatos estavam extremamente assustados. O Petrô tentando fugir daquela situação toda, me escalou e rasgou a minha, aqui embaixo da minha boca, tipo meio na lateral do meu queixo, e jorrava sangue, assim. Eu sentia o sangue pingando enquanto eu gritava com a mulher, que a mulher que gritava comigo, a mulher falando que o cachorro era bonzinho e eu gritando falando que o gato tava com medo. E aí que ela entendeu que eram 2 gatos, mas já tava o salseiro todo armado. O Paçoca também ficou assustado, o Marcelo pegou o Paçoca no colo, mas ele colocou o Paçoca de um jeito mais seguro e ele é mais alto do que eu. Então nessa o cachorro não conseguia alcançar ele para cheirar, porque comigo eu peguei o Petrô aqui e o cachorro vinha, ele conseguia cheirar o Petrô. Então cada vez que o cachorro vinha perto do gato, o gato desesperava mais ainda. Assim, foi um fuzuê armado de um jeito. Aí a mulher, beleza, conseguiu levar os cachorros embora. A gente demorou pro Petrô acalmar. O Marcelo veio correndo para casa com o Paçoca. Eu coloquei o Petrô num canto e eu sentindo só, tipo, o sangue escorrendo, assim. Depois que o Petrô acalmou um pouco, a gente voltou pra casa, ele ainda até chegou, ficou meio desconfiado, assim, olhando e tal. E aí eu olhei o meu estado. Se você tem problema com sangue, com cortes, pule este momento. Joga o vídeo um pouco mais pra frente. Que eu tava, assim, completamente ensanguentada na cara, assim, tava bizarro. Só que a gente até então não imaginou que tivesse sério como estava. Aí eu limpei, eu não tinha nem antisséptico em casa, mas eu limpei tudo, coloquei um algodão micropore e fui na farmácia. Aí na farmácia eu pedi um spray antisséptico e me deram uma pomada com antibiótico e tal. Quando eu falei para a mulher da farmácia que tinha sido meu gato, ela olhou que não parava de sangrar, ela falou para mim: olha, eu acho bom você ir na emergência, porque talvez precise tomar ponto, porque tá meio fundo e tal. Enfim, aí eu voltei para casa, falei para Marcelo o que tinha acontecido, que a pessoa da farmácia tinha indicado ir na emergência e tal. E foi aí que a gente lembrou de que eu não ia poder ser atendida no centro de saúde daqui por todo o fuzuê que eu já contei para vocês. Então o que a gente fez? Saímos de casa, fomos na junta da freguesia, pedimos o comprovativo de morada, que por acaso nem ficou pronto no mesmo dia. E aí fomos no centro de saúde, contato do que tinha acontecido e ver se eu poderia, por ser uma emergência, se eu poderia ser atendida mesmo pagando. E aí a pessoa informou que lá não era emergência, que eu teria que ir no atendimento complementar que ficava em Mafra, que é 10 minutos daqui de casa. Chegando em Mafra, o atendimento estava lotado. Acho que mais de 20 pessoas esperando para ser atendida lá no pronto. Seria o pronto-socorro, que chama atendimento complementar. Aí eu peguei uma senha, sentei,
ainda, tipo, eu tinha me limpado, então não tava tudo sangrando, mas não parava de sangrar o buraco. E aí, quando eu passei no atendimento, eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, eu tenho o número de utente, mas me informaram que o número não é um número definitivo, mas eu preciso de um atendimento de emergência, mesmo que seja pagando. Porque aconteceu isso, isso e isso, e ele falou, está sangrando? Eu falei, sim, está sangrando. Me passaram na frente de todo mundo. Eu fui atendida em primeiro, e aí passei com a enfermeira, contei tudo que tinha acontecido para ela. Ela falou, bom, como foi animal, pelo tamanho do corte, o correto era você tomar 2 pontos. Mas como foi animal, com risco de infecção, a gente não vai dar ponto. Então ela fez um curativo, tudo bonitinho, limpou, bananã, bananã, e perguntou se eu tinha tomado vacina de tétano. Eu nem lembrava se tinha tomado vacina, se não tinha. No Brasil, normalmente, quando alguma coisa relacionada a animal, a gente toma vacina de raiva. Mas aqui a raiva é erradicada, não tem raiva. Então, eles tomam a vacina de tétano, que eu nem sabia que servia para esse tipo de ferimento. Para mim, tétano era só coisa de ferro, assim. Mas aí também me deram a vacina de tétano no hospital e eu passei com o médico que me deu antibiótico e paracetamol para dor. Eu fui super bem atendida, assim, absurdamente bem atendida. As enfermeiras super gentis. A pessoa da recepção me passar na frente de todo mundo porque estava sangrando, nem questionar o fato do meu número de utente não ser definitivo, como tinham me informado que era. Realmente foi assim, um atendimento exímio de primeira, não tive problema nenhum. Para minha surpresa, quando eu fui efetuar o pagamento, me falaram que eu não precisava pagar. Quando me cadastraram como utente lá na Lourinhã, me cadastraram como nacional e não como estrangeira. Então teve um erro no sistema, não sei porque o sistema, tipo, lá entendeu e não deu conta nenhuma para eu pagar. De qualquer forma, eu falei que eu queria pagar. Até um menino virou pra mim e falou, olha, que se você tiver que pagar, se eu não me engano, no atendimento de emergência, são 35 euros, o que eu achei um valor extremamente acessível, assim, pensando na realidade do sistema de saúde particular no Brasil. O ano passado, antes da gente ir pro México, quando a gente estava desmontando o apartamento e tal, vendendo as coisas, eu machuquei o meu dedinho e quase quebrei. E como a gente já ia embora, faltava, sei lá, uma semana pra gente viajar, que a gente passou 2 meses no México antes de mudar aqui para Portugal. Então eu já não tinha mais plano de saúde, porque a gente ia mudar. E aí eu fui atendida num pronto-socorro em São Paulo, de emergência, e a consulta custou nada menos do que R$700. A diferença é muito gritante, perto dos 35 euros se eu tivesse realmente que ter pago. Mas enfim, eu me prontifiquei a pagar, falei que ia pagar, mas o sistema não apareceu nenhum tipo de conta lá, deu como dispensada que eu não precisaria fazer esse pagamento. E me deram um encaminhamento para eu vir aqui no centro de saúde da Ericeira fazer a troca do curativo todos os dias. Aí no dia seguinte, eu vim no centro e falei exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo discurso. Olha, aconteceu isso, isso e isso, porque foi uma emergência, não sei o que, e eu preciso fazer o curativo, mesmo que eu tenha que efetuar o pagamento. E aí a pessoa que me atendeu falou, olha, ontem lá no seu não deu nada, quando eu terminar de ser atendida, que a gente finalizar no sistema, vamos ver o que acontece. E mais uma vez eu fui assim, extremamente bem atendido, o enfermeiro me levou na sala, me perguntou o que aconteceu, disse que estava com um aspecto muito bom, o corte, falou que perguntou do remédio que eu estava tomando e tal. Os sistemas são interligados, né? Então eles conseguiam ver todo o atendimento que tinha sido feito no pronto atendimento lá em Mafra, eles conseguiram consultar aqui. Assim, eu só tenho elogios para dizer a respeito do que aconteceu comigo aí nesses últimos dias. Hoje eu estive lá para trocar o curativo pela segunda vez. O enfermeiro lembrou de mim e perguntou, e o gato, não te arranhou mais? Começou a fazer piada e tal, até tinha umas outras enfermeiras perto, queriam saber o que tinha acontecido. Achou super curioso a gente passear com os gatos de coleira. E mais uma vez, ele falou para mim, olha, tá bom, mas é um machucado um pouco mais delicado, por se tratar de animal e tal, então daqui 2 dias você volta de novo. Me deu os curativos para eu trocar em casa, por caso isso aqui solte a cola ou alguma coisa assim. E uma coisa que eu notei, que eu achei muito curioso, a gente tinha achado remédio muito caro aqui em Portugal, no geral, assim. Por exemplo, quando a gente chegou, a gente ficou resfriado, aí foi na farmácia, me dá um xarope, me dá um antigripal
gripal, não sei o que, a gente achou muito caro. E com a receita do médico, na farmácia, indo comprar antibiótico, ele me deu antibiótico, amoxicilina e clavulin. O clavulin é um remédio caríssimo no Brasil, pelo menos era das vezes que eu tomei. E com a receita, eu paguei, sei lá, tipo 4 euros. Uma caixa do antibiótico e na caixa do paracetamol, tipo 2 euros e pouco cada um. Eu acredito que com receita médica tem a diferença de valor do que simplesmente você chegar lá e comprar. Eu também nem sei se pode, né? Tipo, chegar lá e comprar antibiótico assim. No Brasil não pode, aqui eu acredito que também não posso. Normalmente quando você vai na farmácia e pede alguma indicação, eles te indicam muita coisa natural, sabe? Tipo, xarope homeopático. E eles costumam ser bem caros, assim. Eu só tenho elogios para falar sobre o sistema público de saúde aqui de Portugal. Eu sei que tem problemas, inclusive agora mesmo tá rolando greve de médico. Eu tava lá no centro de saúde esperando para ser atendida, várias pessoas chegando. Eu tinha consulta hoje. Não tem consulta porque os médicos estão em greve. Não sei o que lá, vou ter que voltar outro dia, hoje não tem. Tem problemas, como todo o sistema de saúde pública tem em todos os lugares do mundo. Sempre tem margem para melhora, né? Isso é uma coisa muito, muito louca, assim. Eu acho que em nenhum lugar do mundo, por mais rico ou melhor que seja o país, vai ser perfeito e a população vai estar 100% satisfeita. Sempre vão dizer, podia melhorar isso, e aquilo ali é ruim. Sei lá, quando você conversa com um alemão, que você fala, o transporte na Alemanha, o transporte público é maravilhoso, tem trem, ônibus, metrô, tram, não sei o que. Não, mas é horrível, mas é lotado, mas é caro, mas não sei o que. Então, assim, sempre tem margem para melhora em todos os lugares. Então, a minha experiência, primeira, vindo de fora, tipo, para ser atendida, eu realmente tenho que dizer que, sim, foi super, super boa. Assim como muitos pontos aqui, fica também minha salva de palmas sempre para o SUS. Sou super fã do SUS. E é isso, eu acho que é isso, acho que eu falei tudo. Eu tô lesa esses dias, não sei se por causa do remédio, se no dia o fuzuê todo tremia, que nem uma doida. Sabe depois que a adrenalina passa, você fica até, o que tá acontecendo? Então eu tô meio lesada assim um pouco ainda esses dias, falando meio torta. Espero que esse vídeo não tenha ficado tão confuso quanto na minha cabeça ele tá aparecendo que ficou. Então, se você gostou desse vídeo e do meu compartilhamento de experiência, de como foi essa minha primeira experiência sendo atendida aqui na saúde pública de Portugal, deixa o seu like, manda esse vídeo para um amigo que está pensando em vir, para ele saber que ele precisa do PB4, para ele não passar esse perrengue que eu passei, que inclusive eu fui atrás do meu PB4 agora, vamos ver se ele não demora de novo 4 meses para sair, porque quando eu fui pegar ele já tinha expirado, já nem tinha mais dado certo, eu tive que refazer o processo todo de novo. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá, tchau!